Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês já sabem, esse aqui é o Surtos dela e o meu nome é Rafaela. Então, vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma resenha de Sakura Quando Te Encontrei. Ele é um livro da Thalissa Bentinelli e tem 542 páginas. Eu considero ele um livro médium. Eu li ele no Kindle, então pra mim foi super rápido. Eu li ele, eu acho que em 2 dias. Inclusive foi o primeiro livro do ano que eu li. Eu li ele em 2 dias, rapidíssimo. Eu amei o livro. Mas fazendo um resumo da sinopse. A Sakura e o Hayato, eles se conhecem no Japão. A Sakura, ela tava fugindo de algumas pessoas e acaba que o Hayato encontra ela nesse parque de sakuras. Ele leva ela pra um jodô, um local de luta e etc. Que ela fica pela guarda de um senhor lá que controla tudo. E acaba ajudando ela, ele é uma pessoa maravilhosa e cuida dela, vendo que ela tem todos os problemas. Nisso, o Hayato, ele não é japonês, ele foi adotado, a mãe dele era japonesa e ele não. Aí ele volta para o Brasil para voltar com a vida dele, com todas as responsabilidades dele aqui no Brasil. E ela fica no Japão e eles mantêm contato por redes sociais. Nisso, agora vamos entrar realmente na história do livro. O Hayato tem um passado bem complicado. Vamos dizer que quando ele viajou para o Japão, que ele acabou conhecendo a Sakura, ele estava enfrentando alguns problemas familiares e alguns problemas com ele mesmo. Então, o Japão foi como se fosse uma fuga para ele. E lá que ele acabou conhecendo a Sakura e criando esse vínculo maior com a Sakura. Nesse tempo que ele tá no Brasil, ele convence a Sakura a viajar pro Brasil para passar o tempo que ela pode ficar, por causa do visto dela, então ela vai passar 6 meses no Brasil. O que ninguém sabe é que a Sakura, ela é apaixonada pelo Hayato há muito tempo e não fala pra ele porque acha que ele só gosta dela como amigo. Tanto que ele fica nessa de sentir atração por ela, porém ele se afasta um pouco, porque ele não quer que passe disso. Ele não quer que alguma coisa acabe com a amizade deles dois. Até que a Sakura começa a mostrar interesse em outras pessoas. Brincar com os amigos do Hayato, que moravam perto dele no mesmo prédio, basicamente. A brincar com os amigos dele, de flertar e etc. Que acabam que eles ficam juntos. Porém, cada um tem um problema do seu passado, como eu falei. Cada um tem um problema em si do que aconteceu até aquele momento que eles se encontraram e acabaram se conhecendo. A Sakura, ela passou por momentos muito complicados na vida dela. Ela nunca teve um momento de paz, vamos dizer assim. Porque os pais dela tiveram ela muito cedo, os pais dela faleceram e ela foi criada pelo avô. Porém, ela sofreu abusos na mão do avô dela. O avô dela, ele era um cara da máfia, posso dizer assim, que ele tinha uma casa que ele colocava crianças e adolescentes para praticar abuso. E no livro ele especifica que vai ter esse gatilho e fala de uma forma um pouco mais delicada. Ele usa outras palavras, outras formas para ser um pouco mais delicado e não ativar gatilho em ninguém. Mas a gente identifica que esse era o propósito do avô dela, até que ela consegue fugir, e é nesse dia que ela tá fugindo que ela acaba encontrando o Hayato. Já o Hayato, ele tem uma história que eu achei inovadora. Eu achei muito triste, chorei bastante lendo a história dele, porém eu achei extremamente inovadora, porque eu nunca tinha visto nada igual. Mas assim, o Hayato tem um irmão mais velho, e esse irmão mais velho tava namorando, ele tava praticamente noivo de uma garota, que é a Blue. Nisso, o Hayato acaba começando a ter um relacionamento com a Blue enquanto ela tá com o irmão dele. Sendo que a relação que ele tem com o irmão nunca foi boa. Nunca foi aquele negócio de irmandade, amor e etc. familiar. Nunca teve. Eles apenas se aturavam. Porém, quando rolou esse negócio da Blue, a relação dos dois morreu. Enquanto o Hayato tava ficando com a Blue, ele acabou entrando em questão de drogas, muitas bebidas,
a mãe dele tinha falecido, então ele tava muito nessa loucura de drogas e etc. Acaba que em um dia a Blue diz que vai pra casa do Hayato, que ela vai se preparar, que 1 hora, 2 horas depois ela ia sair com o irmão dele, porém acaba que o Hayato sai do quarto que eles estavam e a Blue tem uma overdose e morre no apartamento do Hayato. Nisso ele se desespera, porque ele não sabe o que fazer, porque se ele ligar pra polícia ele vai ser o acusado. E pra chamar o socorro ele vai ter obrigatoriamente que avisar o irmão dele que ela morreu no apartamento dele e vai ter que explicar toda a situação do porquê ela tava no apartamento dele. E acaba que acontece isso, o Hayato liga pro irmão mais velho e rola toda uma confusão e basicamente a família se separa aí. E os dois param de se falar e o irmão dele desaparece no mundo e o Hayato continua morando naquele apartamento. Quando a Sakura volta não, né? Quando a Sakura vai pro Brasil, poucos meses depois que ela tá lá, que ela percebe que o nome do irmão do Hayato é citado algumas vezes, mas sempre é cortada essa conversa, ela meio que fica com curiosidade. E aleatoriamente, o irmão dele chega no Brasil. Parece lá no apartamento que um basicamente morava na frente do outro, é um andar de diferença, alguma coisa assim. Mas que eles estavam totalmente brigados e o irmão dele volta àquele convívio, porque todos os amigos do Hayato eram amigos do irmão dele e eles voltam a ter aquele convívio ali meio tenso, porque sempre que é possível o irmão dele solta alguma gracinha, solta indiretas pra falar sobre isso. Até que o Hayato abre o coração pra falar com a Sakura realmente o que aconteceu e ele acha que ela vai simplesmente ir embora, né, vai abandonar ele, vai cagar pra existência dele, o que não acontece e ela super apoia ele, ele consegue se resolver. Eles ficam juntos, começam a ter uma relação finalmente. E acaba que a Sakura volta pro Japão e o Hayato fica nessa de se vai, se não vai, se vai ficar no Brasil pra esperar ter o tempo que precisa do visto pra ela ficar no Japão e poder voltar de novo pro Brasil. E acaba que ele simplesmente surta depois de uma conversa com o irmão dele, com o pai dele, vai pro Japão e pede ela em casamento no Japão. E a gente tem o final desse livro maravilhoso. Eu simplesmente amei, porque eu vi muita gente até comentando que não era um livro bom, mas eu vou deixar claro pra vocês que, assim, especificações. O livro ele é pra ser um livro erótico, é pra ser um Friends to Lovers e um slow burn. Então as coisas vão acontecer um pouco mais devagar, vai acontecer sim, é fato, mas quando acontecer, ele vai, a partir desse momento, se tornar um livro erótico. É bem explícito isso, que é um livro erótico, que o hot é a parte mais importante do livro. Apesar de ter todo o drama, todo o romance, o hot é a parte mais importante do livro. Como a gente sabe que tem outros livros de romance que não inclui o hot como prioridade. Que o hot, ele é só alguma coisa que vai ser consequência do romance dos personagens. Nesse livro, não. Então, se você não gostar, não leia, porque ele tem um hot mais pesado. E muito frequente no livro. Também tem aquelas piadas sem graça, coisa de quinta série, que vai ter, porque os amigos dele são totalmente infantis. Vai ter, e é normal nesses livros que tem um pouco mais de hot. Sempre tem algum amigo que é um pouco tabacudo. Sempre tem. Então, se você não gosta, não leia, mas ele é um livro maravilhoso. Eu dei 5 estrelas, mas eu não favoritei. Como é o primeiro livro do ano que eu li, eu acho que eu não vou favoritar ele agora. Talvez no final do ano eu pense nisso e colocar ele na lista, porque ele, na minha cabeça, não faz sentido ainda eu favoritar livros. Janeiro é um mês que eu não favorito livros. Então, essa leitura de Sakura vai ficar só no meu coração como 5 estrelas. E eu espero que vocês leiam esse livro, porque ele é um livro muito bom pra você ler aleatoriamente. Você tá de ressaca literária, leia Sakura. Sakura, quando eu te encontrei, é um livro pra você ler depois da ressaca literária. Você beirou ela, bateu o desespero, você vai ler Sakura. Eu super recomendo essa leitura, eu achei o livro muito bom. E eu vou deixar aqui embaixo
os gatilhos e o link para vocês lerem o livro, para vocês assim ficarem mais espertas se vão realmente querer ler o livro ou não. E é isso.